tema da minha palavra nessa noite é desejando a bênção de Deus. Desejando a bênção de Deus. Confesso para os irmãos que ultimamente eu tenho pregado alguns temas que, assim, não é corriqueiro da minha parte pregar. Poucas vezes eu prego sobre os temas que eu venho pregando, assim, pelo menos nas últimas 2 ou 3 ministrações. É porque, de certa forma, Deus chamou, quero crer que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, me levando talvez para um certo equilíbrio. Quando a gente fala sobre bênçãos, né, eu peguei na semana passada sobre você fazer pedidos para Deus, não é? E a minha tônica foi muito voltado para as questões naturais, materiais. Porque nós vivemos num momento, no mundo, na igreja, desse lado de cá, uma teologia muito, muito perigosa, que é a teologia da prosperidade, que faz com que a gente se torne muito ganancioso por dinheiro. Muito ganancioso por dinheiro e por conta disso, também os pastores e as igrejas, as denominações, também têm sofrido uma certa corrupção teológica, eu imagino, com relação a isso. Eu penso que não faz bem para nós. E por conta disso, a gente que não quer essa teologia, a gente foi para outro lado. A tendência é ir para um outro extremo, né? De a gente nem sequer falar sobre isso. Por exemplo, a palavra que Deus dá semente ao que semeia. Quem semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia com abundância, também com abundância ceifará. A gente tem até um certo receio de falar sobre isso, porque está na Bíblia. E a gente tem receio. Por que a gente tem receio? Porque a gente não quer ser confundido e a gente não quer ser visto como uma igreja que está muito interessada no dinheiro ou nas coisas materiais e levar as pessoas a uma fé muito materialista e não uma profundidade de caráter, que é o mais essencial. Na verdade, é o essencial. A edificação do caráter de Cristo em nós é o clamor do Novo Testamento, é o desejo de Deus, é o propósito eterno de Deus, que cada discípulo seja semelhante a Jesus. Não é? Esse é o propósito eterno de Deus. Desde Gênesis, né, Deus nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança. É isso que Deus deseja para nós. Mas, no entanto, o chamado de Deus que iniciou em Abraão, iniciou chamando Abraão e prometendo a ele bênçãos. Eu vou te abençoar. Eu vou abençoar você, Abraão. Eu quero que você faça isso. Você vai ser pai de multidões, de nações. Eu vou dar a terra para você, há uma terra que eu quero te dar. Levante os teus olhos, sabe, de onde você vê. É tudo eu quero te dar e eu vou te abençoar. No Novo Testamento, livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, se eu não estiver enganado, diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Bênção é uma realidade do povo que anda com Deus. Ser abençoados por Deus. Nós já somos abençoados por Deus. Certo é que esse texto que eu escolhi para ler com vocês aqui, é um texto muito dramático. E não é um texto que tem um final feliz, não. Nesse episódio aqui, não tem um final feliz. Nesse episódio que eu quero ler com vocês aqui, desse texto, tem um juízo muito terrível para as pessoas ali, porque eles não desejaram a bênção de Deus. Eles não desejaram a bênção de Deus. A bênção de Deus para nós não é uma coisa que Deus quer dar, porque ela é assim: eu tenho muita coisa mesmo, vou te dar. Deus não é assim. Deus está em missão. E Deus não quer abençoar a minha vida ou a sua vida para que a gente desfrute por desfrutar, tenha por ter, seja por ser. Não. Tudo que Deus faz nas nossas vidas, Ele faz
para que a bênção em nós seja bênção na comunidade, no lugar onde você está. E Deus não abençoou o Egito só para o Egito ter riqueza. O Egito ficou muito rico por conta dos problemas de fome que teve lá. Mas o mundo comeu. Então Deus abençoou e pôs a Davi como rei, não é só para Davi se gabar que ele conseguiu o topo. Eu saí lá de baixo, agora eu me tornei rei. Não foi só para Davi se tornar rei. Não é só para você se tornar advogado. Não é só para você se tornar, sei lá, uma pessoa bem-sucedida como um empresário, ou como um pastor, ou como uma igreja local. Não é só para ser uma bênção por ser bênção. Porque a gente ser bênção por ser bênção, só querer a bênção para a gente vai se transformar num mar morto, que só recebe, só recebe, só recebe. Não, não é verdade. Então Deus nos quer abençoar, e aqui nós temos um episódio muito difícil, que é Números capítulo 13. Eu quero ler o texto para você, do versículo 25, 13, 25, que diz assim, Números 13, 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém. Só até aqui. Bom, o povo saiu do Egito, está caminhando na direção do que Deus falou para eles, que ia dar uma terra que mana leite e mel, que eles não mais iam ser escravos, ia ter um local, ia ter a terra prometida. Deus deu a eles este sonho, e esse sonho estava incubado dentro deles, né? Desde Abraão, Isaac e Jacó, esse sonho profético de ser uma nação abençoada e uma nação sacerdotal. E eles, de certa forma, estavam ali, timidamente conhecendo isso, mas um desejo ardente nos seus corações. 400 anos, 4 gerações provavelmente, né? Como se fosse meu filho, meu neto, 1, 2, 3, meus bisnetos, tataraneto, bisneto, como é que é? Bisneto, né? Ou seja, o meu bisneto, eu cheguei no Egito e o meu bisneto não sabe o que é isso, nunca tivemos uma terra, né? Esse povo ali oprimido, e agora veio Moisés com a palavra, com os milagres e tudo, e Deus tira poderosamente a nação ali do cativeiro do Egito, e eles estão caminhando no deserto, e Deus falando, e a glória de Deus se manifestando em milagres, e coisas acontecendo, nuvem de dia, coluna de fogo de noite, água saindo por tudo quanto é lado, de pedras e tal. Deus está movendo. Deus está agindo, e eles estão vendo ali claramente a glória de Deus entre eles. Mas enquanto eles estão caminhando, o tempo todo eles querem voltar. O tempo todo eles estão murmurando. O tempo todo eles não são coesos, eles não são firmes, eles não caminham. Parece que Deus tem que levá-los como quem quer. Um pai pega uma criança que não está dando birra, e Deus tem aquela paciência até que chega o momento. Chegou a hora de realmente possuir a terra, a bênção que Deus tinha prometido. Chegou a hora, tudo o que eles tinham que fazer. O texto anterior, peguei o bonde andando aqui, o texto vem caminhando até chegar ao versículo 25, Moisés
ouviu a voz de Deus dizendo: me separe 12 príncipes dentre o povo, homens que possam ir na terra, e durante 40 dias eles vão espiar a terra, as cidades, ver como são as cidades, o povo da cidade, se as cidades são sem muro ou com muro, se são protegidas ou não protegidas, veja se a terra é boa, veja os seus frutos, colham os seus frutos, vão lá. E esse povo vai, e aqui eles deram um relatório, e começaram a falar como era o povo, como o Moisés pediu. E então o Josué, o Caleb, os dois disseram: aleluia, a terra é mesmo, é assim, tem gigante, tem dificuldade, tem problemas, o fruto é bom, a terra é boa, vamos conquistar a terra. Porém, versículo 31, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passaremos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Deus diz: não, a terra mana leite e mel. E o povo diz: não, a terra devora os seus moradores. Deus está olhando para uma direção, Deus está prometendo para eles um lugar, Deus está dando bênçãos e promessas para eles, mas eles não conseguem ver o que Deus está ensinando e mostrando. O que eles conseguem ver são as coisas apenas físicas ali, eles não têm uma dimensão de fé e de expectativa naquilo, porque Deus já mostrou que é poderoso e pode fazer. Ele colocou, assim, humilhou o maior império, o maior poder da época, que era o Egito. As demais nações que eles iriam enfrentar, era fichinha para eles. Deveria ser assim. Mas esse povo não consegue confiar em Deus. E também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Um texto tão conhecido, tão pregado tantas vezes. Verdade seja dita, irmão, parece um absurdo, mas nem sempre desejamos a bênção de Deus. O desejo real pela bênção de Deus, ela requer de nós aceitarmos as nuances do que está rodeando, o que está permeando a bênção do Senhor. Quando Deus nos abençoa, o status da nossa vida muda. A quem muito é dado, muito é cobrado. Quando Deus te dá algo, quando Deus te abençoa com algo, aquilo vai ser bom para você, mas juntamente com aquilo virão responsabilidade. E muitas vezes nós não queremos a bênção do Senhor. Muitas vezes nós precisamos da bênção do Senhor, mas na hora de realmente buscarmos essas bênçãos, de certa maneira, aqui nesse texto, esse povo diz que não deseja, nós não iremos lá, nós não poderemos prevalecer. E o texto vai dizer que Josué e Caleb diz não, rasgou as vestes, falou: não, Deus há de nos dar, Ele é conosco, esse povo está desprotegido. Esses gigantes, essas cidades, por mais que tenham muralhas, por mais que sejam fortes, o Senhor não está com eles, o Senhor está com a gente, e nós vamos devorar esse povo como se devora um pedaço de pão. Eia, subamos, vamos possuir a terra. Mas aqueles 10 homens pegaram em pedras e queriam apedrejar Josué e Caleb e disseram: não, vamos erguer um outro líder que vá diante de nós e tornemos para o Egito. Na beira ali da promessa, era espiar a terra e dizer: meu Deus, é tudo que nosso Deus falou, vamos embora, pronto. Metade do Velho Testamento não ia ser escrito. Eles iam entrar na terra prometida, ia fazer o que tinha que fazer, a glória de Deus ia vir, e pronto. Mas aí então, capítulo 14, Deus fala, a glória de Deus vem sobre a tenda do encontro, e o Moisés escuta a voz de Deus, e Deus começa a dizer para eles: olha, porque o coração de vocês, apesar de ver as maravilhas que vocês viram, o coração de vocês não se dobraram, porque vocês não quiseram aquilo que eu quero dar, vocês me rejeitaram,
agora também eu vou rejeitar vocês e vocês não vão entrar na terra. As pessoas de 20 anos para cima não vão entrar na terra, a não ser Josué e Caleb, porque eu encontrei neles outro espírito. E porque vocês rejeitaram a bênção, também agora eu não vou permitir vocês entrar na terra prometida, na herança que eu prometi a dar para vocês. E como vocês ficaram 40 dias olhando a terra, espiando a terra, cada dia desses 40 dias vão passar a ser 1 ano da sua vida no deserto. Portanto, vocês vão rodear o deserto durante 40 anos, até que a última pessoa dentre vocês morra nesse deserto, e vocês não vão avante mais comigo. E Deus falou com Moisés: Moisés, deixa eu eliminar todo mundo. E eu vou fazer de você um povo maior e mais poderoso do que este povo. E o Moisés diz: não, Senhor, perdoa esse povo, tu és um Deus misericordioso. O que dirão as pessoas lá do Egito a respeito de ti? Eles viram que o Senhor tirou eles de lá com mão poderosa. Eles viram, e as nações aqui sabem que tu estás no nosso meio, e que tu colocas uma torre de fogo à noite e uma nuvem de dia. Senhor, o que eles vão pensar de ti? Senhor, perdoa esse povo. E Deus diz: então eu vou perdoar esse povo. E aqueles 10 homens que conduziram esse juízo de Deus, esses 10 homens que deveriam, e eles eram pessoas capazes, porque eles eram perseverantes, eles fizeram o que o Moisés falou, eles obedeceram, fizeram tudo certinho, mas na hora de convidar o povo para a fé, eles recuaram. Eles disseram: não tem jeito, vamos ficar para cá, aliás, vamos mudar tudo, vamos voltar. Vamos permanecer, vamos voltar. E aí eu queria pensar com você, diante dessa introdução tão longa, 3 coisas rápidas aqui, 3 lições que eu quero tirar com você bem rápido. A primeira lição: só porque é difícil ou parece impossível, não significa que não seja de Deus. Só porque é um desafio, só porque é um plano, só porque uma decisão, só porque um aspecto da vida, você olha seja para o ministério, para a igreja, como as suas responsabilidades como igreja, ou para um pastor, ou para uma congregação, um pai de família, ou um empresário. Só porque está muito difícil, só porque somando e olhando e observando parece que é impossível, não significa que não seja de Deus. Aqui nós estamos vendo eles falando: esse povo que nós vimos tem gigantes na terra, eles devoram a terra, eles matam seus habitantes. Os 10 espias conseguiram convencer a toda a congregação de por que algo seja difícil, oneroso, complicado, desgastante, impossível de acontecer, não significa que aquilo não tenha a mão de Deus sobre você. Porque você, diferente de qualquer outra pessoa, você que é empresário, diferente de qualquer outro empresário, nós, pais aqui de família, filhos, pessoas, diferente de qualquer outra pessoa na sociedade, nós lidamos com algo chamado impossível. Quando nós nos deparamos com algo que seja impossível, a gente simplesmente desiste. Não, a gente escuta Deus, a gente ora, a gente clama, a gente faz alguma coisa diante do Senhor, a gente diz: não, Senhor, qual é a tua vontade? A gente diz como Caleb e como Josué: nós vamos nos levantar, porque o nosso Deus é com a gente. Esse mundo aí tem muito desafio. Eu pergunto muitas vezes a alguns jovens casados: quantos filhos você vai ter? Vocês vão ter? Eles dizem: na conjuntura do mundo e do Brasil, não dá para ter filhos. Mas por que não dá para ter filhos? Porque você está olhando para o que está acontecendo, o cenário perigoso.
por causa da política perigosa, por causa dos desmandos, por causa da filosofia errada que tem. Não, mas você esqueceu diante de quem você se dobra. Não podemos nos esquecer diante de quem é que fala conosco. Nós não somos seguidores de Baal. O nosso Deus fala e o nosso Deus faz coisas inacreditáveis. O nosso Deus se move no meio do seu povo. Avivamentos podem começar com uma irmãzinha que ora aqui em silêncio de alguma maneira, um jovenzinho, algo extraordinário. Se você ler os livros e se você voltar na história e se você olhar com um olhar assim de estudioso, você vai perceber que Deus faz coisas como fez com Gideão, um homem qualquer. Por isso nessa noite eu quero dizer, eia, subamos. Subamos, que você não se amedronte, que você não se acovarde e que você não fique com medo só porque você deu com a parede chamada impossível. Só porque você na sua caminhada encontrou um mar, parece impenetrável. E aí então, a terra prometida que Deus prometeu estava ocupada. Mas isso não significa que nós devemos cruzar os braços e voltar para trás. Significa que a gente precisa saber se Deus falou mesmo com a gente. Porque se Deus falou mesmo com a gente, então a gente vai continuar de pé. A gente vai continuar. Talvez, marido, você esteja enfrentando questões da sua vida. Você esteja enfrentando coisas da sua vida. Minha irmã, não tenha medo daquilo que está difícil. Só porque está difícil, não significa que vai ficar difícil para sempre. Não recue nem 1 milímetro diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não recuemos, meus irmãos. Jesus disse que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja dele. E ela não prevalecerá se a gente não se amedrontar. Se a gente não se acovardar. Se a gente não paralisar diante dos nãos que nos dão. Se a gente não ouvir esses espias, na sua grande maioria, nos silenciando, nos deixando, sentado nessa cadeira, amanietado nessa cadeira, no lugar da sua vida, dizendo, você não vai sair daqui, porque quem detém você é mais numeroso do que você. Faça como Josué e Calebe, façamos assim, não vamos ficar assim. O Senhor há de pelejar por nós, o Senhor é conosco, Deus vai nos dar a vitória. A presença dos obstáculos não é sinal de ausência de Deus. Muitas vezes a resistência do inimigo é a confirmação de que nós estamos no caminho certo. Segunda lição que eu aprendo aqui é o perigo de observar demais o impossível e começar a ter uma visão distorcida. Vai me distorcendo. Aquilo que eu vou vendo, aquilo que eu vou enxergando, vai produzindo exatamente aquilo que eu vou enxergando. O medo vai me acuando. Os desafios vai me tornando inerte. Vai me explicando por que eu não vou tomar aquela decisão. Vai me confortando no lugar do meu conforto. Vai me dizendo, cala a sua boca. E aí eles disseram que nós éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos. O perigo de fixar o olhar apenas nos gigantes faz com que a gente se perceba incapaz. Incapaz. Uma coisa é você ser soberbo, achar que você é o máximo. Outra coisa é achar que você não pode absolutamente nada. A verdade é que Deus não fará nada até que eu me movimente. Parece que é assim.
Parece que Deus não constrói arcas. Parece que Deus não constrói arcas para abrigar as pessoas e os animais. Parece que Deus não evangeliza. Parece que Deus não pastoreia a igreja. Me parece que Deus não educa os meus filhos. Parece-me que Deus não abre empresa. Parece-me que Deus não capina um lote. Não cuida de jardins. O que Deus faz é o seguinte: eu vou dar a você, mas você pega a enxada e vai capinar. Eu vou te dar um jardim, mas cabe a você cultivar o jardim. Cabe a você guardar o jardim. Eu vou libertar Israel lá do cativeiro do Egito, Moisés. Mas cabe a você ir lá, pode ser só você. Eu não preciso de um exército para livrar Israel da mão de um poder do império mais poderoso da época. Eu preciso de você, eu quero usar alguém que se disponha nas minhas mãos e confia em mim. Eu posso fazer através de você. Deus não precisa de nada para fazer o que Ele quer, mas Ele escolheu fazer através dos seus servos. Deus não casa. Deus não é esposa de ninguém, não é marido de ninguém, não tem fábricas. É você que tem. E parece-me que quando Deus vai dar alguma coisa para nós, de acordo com a parábola dos talentos, deu 5 para um, 3 para outro e 1 para outro. Ele fez isso de acordo com a capacidade de cada um. Se é para viver só no sobrenatural e depender só de Deus, por que Ele não deu igual para todos? Porque é Ele que vai fazer mesmo. Deus falou assim: não, eu vou te dar aquilo que você dá conta de fazer. Eu estou colocando vocês aqui diante dessas cidades cheias de muralhas, cidades protegidas, cheia de gigantes, de amorreus, de jebuseus. Eu estou colocando vocês diante desse povo. Eu sei que eu posso derrotar esse povo. Esse povo não para de pé diante de mim, mas eu sei também que eu dei a vocês capacidade para fazer o que eu quero que vocês façam. Eu vou colocar dons dentro de vocês. Me construam a arca desse jeito e daquele outro jeito. Então me façam um tabernáculo. E eu vou colocar a minha unção para as pessoas saberem costurar, para as pessoas saberem pintar, mas você vai ter que pintar. Você vai ter que costurar. Você vai ter que guerrear, vai ter que pegar a espada. Não tenho espada, então faça espadas. Ponha-se a marchar. Mas o problema é que quando nós olhamos os obstáculos, a gente diz: eu não dou conta. E a gente acha que é humildade. Vamos deixar Deus fazer. Deus quer fazer um avivamento aqui neste lugar. Como? Deixa do jeito dele, deixa Ele se mover. Nós vamos ficar aqui sentados esperando. Nós vamos ficar aqui sentados esperando. É isso que o livro de Provérbios fala. Eu vi um preguiçoso, eu fui na casa de um preguiçoso, estava tudo por fazer. Estava lá a cerca para arrumar, estava lá as coisas para organizar, porque ele está cheio de argumentos. Ele não sai para trabalhar porque ele diz: não, tem um leão lá fora. E aí a gente diz assim: não, Deus quer fazer algo, mas quando é que vai começar? Vai começar o dia que eu começar. Vai começar o dia que você começar. Quando é que os irmãos vão ser visitados? Quando eu visitar. Quando eu orar. Quando eu ir atrás. Quando eu começar a fazer. Quando eu mudar, quando eu disser: sim, Senhor, é comigo a tua palavra. Sim, Senhor, é comigo. Seu grupo de vida vai continuar sendo ruim e chato, até você querer que ele não seja mais. A sua ministração de louvor vai ser horrível até o dia que você quiser que seja. Mas o dia que você falar: não, eu vou melhorar, eu vou aprender, porque a unção é Deus que dá. Eu plantei, Apolo regou, e aí? Deus deu o crescimento. Mas você tem que plantar, o outro irmão tem que regar.
E Deus tem lá para dar para o crescimento. Mas se você não plantar e se você não regar, não vai acontecer nada. Não vai nascer assim do acaso. Então, é impressionante essa parábola dos talentos, que fala da capacidade, que fala do nosso empenho. O pastor Renato falou hoje aqui de manhã, num período, dizendo o seguinte: para pregar, não é só subir aqui e ficar falando blá, blá, blá. Assim também para tocar, você vê os irmãos aqui nas músicas, ninguém aprende a tocar, assim, pegou o violão, ó, Deus unge os meus dedos e a gente... Não. Ninguém vira médico numa noite. São anos e anos e anos estudando, e enquanto você está se divertindo, a pessoa está lá na escola estudando e lendo livro e comendo livro, e de repente você entra no hospital, está lá a pessoa esperando. Ué, mas como que isso aconteceu? Deus me abençoou, é verdade. Deus me tornou médico, é verdade. Como? Como que Deus fez de você um advogado? Como Deus fez dessa igreja uma igreja bem-sucedida? A gente sentado aqui esperando? Não. É a gente obedecendo, é a gente submetendo, é a gente pegando a espada e dizendo: vamos para cima deles. É a gente agindo, é a gente pensando. Deus falou para eles cultivarem o jardim, mas não deu. Deus não chegou lá assim e tinha debaixo assim de uma planta. Olha o que eu encontrei, Eva. Vem aqui, Eva. Que maravilha o nosso Deus. Olha só, uma pá. Olha que lindo, uma pá. Nossa, olha ali. Olha, uma motosserra para a gente cortar as árvores. Você acha que tinha? Deus falou: me construa uma arca. Você acha que Deus deu uma ferramenta para ele? Árvores assim, ó, aí Noé levantou de manhã, estava lá as tábuas todas cortadas, o guindaste para levantar aquelas vigas enormes, aqueles pregos maravilhosos, e que na unção de Deus o anjo estava lá. Não, meu irmão, foi Noé sozinho com os filhos dele, sei lá quantas pessoas, menos de 10. Uma arca daquele tamanho, vai construir. Limpar o quintal já dá um trabalho, imagina construir uma arca. A gente, quando olha demais os inimigos, a gente vai se autodestruindo, dizendo que parece que é algo muito humilde, vamos deixar Deus fazer. Eu falei para Carmen: irmã, deixa Deus cuidar lá do seu lote para você ver. Deixa só por conta de Deus para cuidar lá do seu lote. Se você morar numa casa, o que vai virar a sua casa? Deixa para você ver. Deixa Deus cuidar da sua casa para você ver o que vai... Porque em vão trabalham, não é? Os que não confiam no Senhor, inútil vos será levantar de madrugada, mas vai ter que levantar de madrugada. Mas tem que ser essa parceria, não é você sozinho, mas também não é Deus sozinho. Tem que ter alguém vigiando a cidade e Deus abençoando. Tem que ter alguém levantando de madrugada e Deus abençoando. É essa parceria. Deus está dizendo: eu vou com vocês. Terceira e última. É a parceria da vitória, né? Até parece um ponto pentecostal. A parceria da vitória. O Senhor é com você. Ele disse para Josué, depois lá no livro de Josué. O Senhor é com você, mas isso inclui sua participação, a minha participação. Josué e Caleb entenderam essa sinergia espiritual. Deus entrega, mas nós marchamos. Deus disse, eles disseram: se o Senhor se agradar de nós e nos introduzirá nessa terra, vamos. Tem dia que o Senhor vai falar: fique de costa e adora, e eu vou fazer. Tem dia que a gente vai cercar a muralha e dar volta todo dia nela, na cidade. Mas nós vamos participar. Tem dia que a gente vai pegar um pedaço de pedra, colocar numa azarrogue, né? E nós vamos enfrentar o gigante com um pedaço de pau. Tem dia que a gente vai ser crucificado de cabeça para baixo. Mas tem dia que nós vamos ver a glória de Deus lá no pico da montanha. Mas a gente vai para os coliseus. O certo é que depois que a gente passar em determinado lugar, as marcas da glória de Deus têm que ficar. Esse ano é o nosso ano, irmãos da Nova Vida. Quase que eu falo Casa na Rocha.
Esse é o nosso ano, irmãos. Esse é o ano da gente, sabe, pegar a roupa velha do ano passado, como o Samuel fazia. A mãe dele levava a roupa para ele de ano em ano e trocava aquela roupa bonita, que era nova num ano, mas já envelheceu. Está na hora da gente jogar a roupa velha fora, mesmo que ela tenha sido bonita anteriormente, mas chegou a hora da gente dizer, não, 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 vamos fazer algo. Chegou a hora de você e o seu grupo de vida, você no seu dom, você no seu talento, você na sua profissão, você nos seus negócios, dizer, não, não, eu quero avançar, eu quero melhorar, eu quero ver a glória de Deus na minha vida, eu quero ir para frente. Você que recebe grupo de vida na sua casa, faça em outro cômodo, faça de outro jeito. Hoje eu estava aqui na hora da adoração, quase que eu falei assim, eu vou fazer a ceia agora, só para quebrar o protocolo. O Senhor é com você. Estou com vocês todos os dias, disse Jesus. Espere a promessa do meu Pai, eu vou encher vocês do meu Espírito. Os anjos do Senhor estão em volta daqueles que o temem e os livram. Eu vou dar a palavra para vocês. O pessoal escreveu uma Bíblia para nós. Deus inventou uma comunidade chamada igreja, e Deus deixou a gente junto para a gente se exortar e motivar mutuamente um no outro. Desde que a gente não fique em conflito no coração com o outro, a gente é bênção para o outro. Fique em conflito comigo, que eu nunca vou ser bênção na sua vida. Fica com o seu coração magoado comigo, que eu nunca vou ser bênção para a sua vida, mesmo sendo. Mas se a gente se exortar, e se motivar, e orar, e ensinar, e a gente vai para longe, irmãos, no dom que Deus distribuiu para cada um de nós. Se queremos a bênção de Deus, precisamos desejá-la. Mas tem o preço. Não é o preço que você vai pagar. É a mudança que isso vai fazer na sua vida. Um jovem que está em casa e diz, eu vou me casar. E é uma bênção. A Bíblia diz que aquele que achou uma esposa, achou o quê? A benevolência do Senhor. Mas significa que você vai ter que ter responsabilidades maiores. Senhor, prospera a minha vida financeiramente. Glória a Deus. Aquele que roubava, não roube mais, mas agora trabalhe para ter com que repartir. Funcionários. Transformar a vida. Se nós queremos uma igreja, se nós queremos um ministério que seja abençoado, nós devemos desejar essa bênção. E nessa noite eu vim aqui chamar você para desejar a bênção de Deus. Deseje a bênção de Deus. Não faça como fez Esaú? Não é Esaú? Que rejeitou o direito de primogenitura. Ele diz, o que é isso? O que me vale esse direito de primogenitura agora? Agora ele não vale nada. Mas eu imagino a Tina. Quantas vezes ela deve ter ficado cheia do Espírito Santo. Ver uma criança que antigamente era uma criancinha, um bebezinho, um menininho na salinha dela, e agora ela está vendo descer as águas, está se tornando um líder de jovens, está tocando aqui na frente, olhando Davi aqui com tanta graça, ministrando um louvor. Quando eu cheguei aqui, ele era um pirralhozinho, um gurizinho, um menininho. Vocês lembram do Davi menininho? Eu não lembro, porque eu não estava aqui, né? Mas vocês viram o Davi. O Davizinho. Já não dá nem para chamar ele de Davizinho, mas está ficando grande. Né? Aqui, ministrando. Ministrando ao Senhor. Passou nas mãos dela. Está nas mãos do Max e da Eliane. Está ali o rapaz. Que bênção. Que bênção. Ver a glória de Deus sobre nós. Mas a gente tem que desejar essa bênção, irmãos. Não ter medo de crescer. É números. Para nós não é.
a pedir dinheiro. Para nós não é do jeito que os outros fazem. A gente não quer crescer para ter quantidade de gente aqui. A gente quer fazer discípulos. Como que faz? Vamos aprender. Como é que discipula? Vamos aprender. Vamos pedir a Deus, vamos sair para aprender com quem já sabe. Como é que faz pequeno grupo? Como é que lidera? Como é que organiza? Como é que faz? Como é que faz para ser um empreendedor? Vai aprender. Não vamos nos acomodar. Não vamos nos acomodar. Irmãos, está aqui alguém. Eu não sou muito exemplo para vocês em muita coisa. Eu sou um homem de 54 anos, estou fazendo faculdade agora, depois de velho. É tão difícil. E depois dessa Covid, parece que o cérebro meu não retém as informações. Impressionante. Eu fui pastor presidente de igreja, fui pastor de tempo integral na igreja. Hoje eu coloco caixas de... Eu sou o trabalho de... Como é que chama o pessoal que coloca... Repositor. E estou aqui pregando para vocês domingo. Eu estou com o corpo todo dolorido. Mas eu quero ser como o Caleb, que diz assim, já estou com 80 anos. Tal era a minha força naquela época. Tal é agora para entrar e sair para a guerra. É tempo de guerra. É tempo de guerra. Desembaie a sua espada, irmão. É tempo de guerra. Desembaie as nossas espadas. Não temamos os amorreus, nem os fariseus, nem ninguém. É tempo de guerra. É tempo de você cravar o seu joelho lá no seu grupo de vida, lá na salinha de crianças, e clamar pela glória de Deus e mexer o seu cérebro e colocar ele para funcionar e dizer, Deus, me dê inteligência e capacidade para saber como é que eu vou fazer, porque eu quero fazer. É tempo de guerra. É tempo de nos levantarmos. É tempo de nos dispormos. É tempo de pedir a Deus ajuda. Deus me coloque de pé. Eu quero e me faça andar. Em nome de Jesus. Eu vim aqui nessa noite para lembrar os irmãos, e a mim principalmente, que nós devemos desejar a bênção do Senhor nas nossas vidas. Amém?